Então, meus irmãos, tudo bem? Como é que estão vocês? Como é que está a lição? Como é que está a sua escola bíblica dominical? Seja bem-vindo ao canal Descomplicando a Teologia. Eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Assembleia de Deus, aqui do estado da Bahia, filiado à CIADEB. Para mim é um prazer assim poder contar com a visita de vocês. Nós estamos com esse projeto de estar comentando toda semana as revistas da escola dominical de adultos e também dos jovens. E toda quarta e quinta também eu tenho uma live com relação à escola dominical e no sábado uma live com relação à escatologia, que está uma benção, tá bom? Mas nesse dia agora, vamos estar fazendo um pouquinho, falando sobre a lição dos adultos, que está com o tema compromissados com a evangelização. Sempre eu digo que é necessário o professor, quando for estar lecionando, observar bem a questão do tema. Todo tema é de suma importância de já ser introduzido, porque ele que vai nortear toda a nossa revista. E essa palavra evangelização tem que estar batendo forte no coração da igreja e de todos os cristãos. Todos nós precisamos ter esse compromisso, essa responsabilidade com a evangelização. Mas é notório, irmãos, que na atualidade poucas pessoas estão cumprindo com essa missão. A maior missão da igreja é ganhar almas para Jesus. A maior missão da igreja é evangelizar. Aí eu pergunto a você, como é que está a evangelização na sua igreja? Como é que o pessoal tem evangelizado? A sua igreja tem evangelizado? Tem departamento de missões, tem departamento de evangelismo? Tem acontecido esse trabalho? Se não tiver, se você é um pastor, se você é um líder religioso, organize na sua igreja o departamento de missões, o ministério de missões, para que alguns irmãos possam estar executando esse trabalho, fazendo a obra do Senhor para ganhar almas. A maior missão da igreja é ganhar almas para Jesus. E na Igreja Assembleia de Deus, irmãos, ela nasceu com uma questão de missões, com o evangelismo, né, de dois suecos que vieram ao Brasil trazer a palavra de salvação, e daí surgiu a Igreja Assembleia de Deus em 1911. E nós estamos aí lutando, pelejando, para cada vez mais ganharmos almas para Jesus. Mas por que eu estou destacando isso? Nessa introdução, você que é professor, eu gostaria que você mencionasse o seguinte com seus professores. Saiu recentemente no Mensageiro da Paz, eu vou colocar isso até no meu canal também, talvez eu coloque aqui também no vídeo, que cerca de 40... Presta atenção, você anota no seu caderno aí, caneta, anota no seu caderno aí, anota na sua revista, pegue sua caneta aí para você anotar isso. No Mensageiro da Paz, que serve como uma revista, como um jornal da Igreja Assembleia de Deus, recentemente saiu informando o seguinte, que cerca de 42% da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Você tomou um choque, não foi? Olha só, hoje nós somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas. No mundo todo, hoje existe cerca de 8 bilhões de pessoas. Dessas 8 bilhões de pessoas, 42% nunca ouviram falar do Evangelho. Isso vai dar praticamente quase 3 bilhões e meio de pessoas nunca ouviu falar de Jesus. Para você que mora aqui no Brasil, sou estranho isso. Mas quero informar vocês que muitos países da Ásia, principalmente da Ásia, o evangelho é proibido, da África também, música da África, muitos países também da Ásia são proibidos pregar o evangelho. Por isso nós sempre devemos enviar missionários para que possam pregar a palavra, mas praticamente o evangelho é desconhecido por todos. É isso, e é uma notícia oficial, viu? Saiu no jornal da Igreja Assembleia de Deus, que é chamado Mensageiro da Paz. 42% da população mundial nunca ouviu falar do Evangelho. E para você entender, a Bíblia Sagrada não foi traduzida para todas as línguas. Tem algumas línguas ainda que não tem a tradução da Bíblia Sagrada. E você sabe que a tradução da Bíblia é de suma importância. Já pensou você que fala o português, se sua Bíblia tivesse escrita em inglês, como é que você ia entender? Como é que você ia compreender as verdades bíblicas? Então, eu destaco essas informações para que você entenda a importância da evangelização. É através do evangelismo que nós ganhamos almas para Cristo. A própria questão do evangelismo foi uma missão dada por próprio Jesus. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Né? Pregar até os confins da terra, pregar em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Então, a igreja tem que ter essa missão de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus ainda nos deixou como missão a evangelização, a pregação do evangelho, porque nós temos uma chamada de Deus que é chamada vinde após mim. Existe uma chamada de Deus para a salvação, que é vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E existe uma chamada vinde após mim,
que é chamada para trabalhar, é chamada para fazer algo para o Senhor, é a chamada para fazer missão, é a chamada para ser um ganhador de alma, é a chamada que destaca a importância de você estar evangelizando, de você estar trabalhando, de você estar executando um serviço na casa do Senhor. Então essa revista vai estar nos despertando o pulsar da igreja. A maior chamada, a maior função da igreja é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que os tempos são bonitos, fazem necessário, eu sei que ter um bom som na igreja é necessário, mas a maior missão que a igreja tem é pregar o Evangelho. Por isso que eu peço a você, se na sua igreja, na sua congregação, se você ainda não criou um departamento de missões, um ministério de missões, eu solicito, informe, crie esse grupo, esse departamento, coloque pessoas que se dedicam, pessoas que têm amor pela obra do Senhor, porque é uma obra muito, muito difícil, mas é necessário que toda a igreja tenha, tá bom? Então organize na sua igreja aí um grupo de evangelismo, um grupo de missões, para que possa executar a vontade do Senhor e ter uma certeza que Deus ficará feliz com essa atitude e a obra do Senhor vai crescer na sua casa, vai crescer na sua família, vai crescer no seu ministério, vai crescer na sua rua, vai crescer no seu bairro, vai crescer na sua cidade e vai crescer no seu estado. Até porque a Assembleia de Deus nasceu assim, né? Vieram 2 missionários suecos trazer a palavra do Senhor, e daí surgiu a maior igreja pentecostal do mundo que somos nós. Olha que coisa, de uma simples evangelização, de uma missão chamada transcultural, que é quando os suecos deixaram a sua pátria, deixaram a sua cultura e vieram conhecer outra cultura, para trazer esta palavra, e hoje nós estamos aqui. Você só está me ouvindo agora ensinar essa lição porque alguma pessoa pregou o evangelho para você. Se a igreja não tivesse pregado o evangelho, nós não tínhamos aceitado a Jesus. Então, por isso que tem que ser a minha missão, a sua missão, pregar o Evangelho de Cristo Jesus para a glória do nome dele. E ir em todos os âmbitos, no louvor, no ministério da palavra, no conhecimento, no estudo, na casa de Deus, tem que ter pessoas de todos os tipos, com todos os conhecimentos, para que você possa facilitar. Por isso que eu criei esse canal, estou ajudando os professores de escola dominical, estou ajudando as pessoas que têm dificuldade de escatologia, porque são disciplinas, são matérias que eu conheço, né? Sou professor secular há muitos anos, né? Sou pedagogo, sou matemático, né? Sou bacharel em teologia. Então, minha forma de contribuir para o reino é levando o conhecimento para as pessoas. Por isso que eu já peço a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, ative para receber todas as novas notificações, tá bom? Que é de suma importância e distribua esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. Vamos agora para o nosso ponto 1 da nossa lição. Para quem me conhece, né, você já sabe que eu gosto de fazer o seguinte, eu nunca gosto de ficar lendo a revista toda, eu acho que é interessante nós temos estarmos pontuando aquilo que foi interessante. Quem tiver informação que vem desse vídeo de subsídio teológico, eu vou estar fazendo, tá bom? Na introdução, por exemplo, já destaco o seguinte, a maior missão da igreja é pregar o evangelho. E é interessante nós notarmos o seguinte, essa missão de pregar o evangelho foi dada à igreja. Deus poderia deixar essa missão com os anjos, mas optou nos colocarmos com essa responsabilidade. A missão de pregar o evangelho é nossa. Olha só, a missão de pregar o evangelho é nossa. E já na grande tribulação, né? Porque eu gosto de escatologia, vamos levar um pouco para a escatologia, né? Na grande tribulação, quem vai estar pregando o evangelho serão 2 testemunhas, que nós não sabemos quem são elas, e também alguns anjos que vão estar pregando o evangelho do reino. Olha só que coisa interessante. Então, mas essa missão hoje, na dispensação da graça que nós estamos vivendo, a missão de pregar o evangelho é minha e é sua, não é anjo. Anjos não têm essa responsabilidade de pregar o evangelho, mas sim somos nós que fazemos parte da igreja que devemos cumprir com a nossa missão. Essa palavra evangelho, eu chamo também a atenção, que significa boas novas. Olha, boas novas, notícias boas. E assim tem que ser a mensagem da palavra do Senhor. Quando eu falo boas novas, não é mensagem de prosperidade, não. Porque às vezes a prosperidade é uma maldição na vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que perderão a salvação ou não terão a salvação por causa da prosperidade. Não estou dizendo que ser rico é ruim. Eu estou dizendo que a riqueza traz também muitos males e dificuldade para a sua família. Mas o evangelho, a pregação do evangelho tem que ser uma pregação de boas novas. Sabe? De coisas novas, de novidade, de mudança, de transformação de vidas. Tem pessoas, irmãos, que quando estão pregando esta palavra de boas novas, evangelho, dói o nosso coração, é muito rancor, parece que é muito ódio, é muita prepotência na mensagem. E a mensagem ela tem que ser simples, a mensagem ela tem que ser entendível. A mensagem, o pregador tem que ter uma mensagem simples para que o pecador venha aceitar. Mas nós sabemos que ultimamente no nosso meio, no meio evangélico, as mensagens que mais chamam atenção são mensagens de autoajuda,
receba, tome, vai ser sua, o Deus vai botar, destruir teus inimigos, vai te colocar tu em cima. E a Bíblia Sagrada não ensina dessa forma. O compromisso de Deus com as nossas vidas é a nossa salvação. Nós estudamos na lição passada que até a nossa oração tem que ser pelo pão de cada dia, porque o futuro só a Deus pertence. Então a pregação do Evangelho é a pregação de boas novas. Mas tem pessoas que a sua mensagem é velha, é antiga, é ultrapassada. Sua mensagem, irmãos, que traz até um certo rancor da alma. E nós devemos ter muita preocupação. Para que o Evangelho chegue a todo mundo, nós precisamos ter bons pregadores, pessoas que preguem em cima da palavra e levem exatamente a pessoa a perceber que o que Jesus tem para dar, o que Jesus tem para oferecer é muito melhor do que ela tem tido. Tá bom? Eu acho necessário você pontuar essas questões no primeiro item. A questão da pregação do Evangelho de boas novas, a questão que a missão é da igreja de pregar, e também essa boas novas, essa boa notícia que você está informando. Tem pessoas, irmãos, que quando vai falar com a família nem aceita a pregação, porque começa a pregar muita moralidade, começa a pregar, ensinar certas coisas, que a própria família percebe que ele não consegue viver, e acaba rejeitando essa mensagem da cruz do Calvário. Tá bom? Vamos para o nosso segundo ponto. Meus irmãos, esse ponto 2 da nossa revista, ele é muito polêmico, muita discussão tem há anos, e não somos nós que vamos assim dessecá-lo todo, né? Mas vai tratar acerca da questão da expiação de Cristo. Para que as pessoas possam entender, o missionário possa entender, essas concepções com relação ao processo de salvação, como é que acontece na vida das pessoas. E o comentarista colocou, né? Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. É porque, incrível que pareça, existem algumas linhas de pensamentos que acreditam que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele não morreu por todo mundo. Porque quando a Bíblia ali fala mundo, tem pessoas que entendem que são mundo, quer dizer, todos os tipos de pessoas. Para o branco, para o negro, o deficiente, o dito como normal. Então, para algumas pessoas entendem que aquela palavra, Jesus morreu para todo mundo, Deus amou o mundo, é o mundo com relação ao tipo de pessoas, e não todo mundo generalizando. Aí começa agora a ter uma grande discussão, eu não pretendo entrar nessa discussão totalmente, né? Mas como acontece o processo de salvação? E dessa discussão daí se destacaram dois grandes teólogos que trouxeram muitas contribuições, mas muita confusão também para o reino de Deus. Só que eram discussões com relação ao calvinismo e arminiano, né? As pessoas perguntam, e você é calvinista ou você é arminiano? Qual a sua concepção, qual o seu entendimento? E na verdade esses homens de Deus, irmãos, fizeram entendimento com relação ao procedimento, o processo para obter a salvação. Tá bom? Eu vou destacar aqui nesse ponto 1 aqui, que foi colocado, é a questão da expiação limitada ou ilimitada. É um dos pontos que mais são estudados com relação ao calvinismo, João Calvino, e Jacó Armínio, que é a questão da salvação ilimitada, a expiação ilimitada, tá bom? Então eu quero passar para vocês agora qual era as 5 pontos principais do calvinismo, tá bom? Anote, pega a caneta, você anote aí, não vai dar para a gente falar tudo, até porque a intenção da revista também não é essa. Mas, para os calvinistas, o primeiro ponto é chamado o seguinte, é a chamada depravação total. Para os calvinistas, o ser humano, ele não presta nada do ser humano presta. Que o ser humano é desprovido de qualquer vontade para Deus. Que o ser humano sozinho nunca vai procurar Deus. É chamada depravação total, ou seja, o homem não presta em nada e ele não tem condições nenhuma de procurar Deus. Nenhuma. Só vai até Deus se Deus o procurar, se Deus o chamar. Se Deus não chamar, não procurar, o homem também não procura Deus porque ele está na depravação total. O segundo ponto é chamado a eleição incondicional. Isso são os pessoal calvinista. A eleição incondicional. O que é isso, pastor? É que Deus escolheu as pessoas desde a fundação do mundo para a salvação. É isso mesmo que você está entendendo. Os calvinistas, eles acreditam que Deus, antes de criar o mundo, Deus já escolheu quem será salvo e quem será condenado. É como Deus, já sabendo de tudo, ele já apontou o dedo para você e disse, olha, você vai ser salvo. Escreveu o seu nome. Você vai para o inferno, escreveu o seu nome. Porque para os calvinistas, a eleição ela é incondicional, independe do homem, independente do que você faça. É porque já está decretado que você será salvo ou que será condenado.
Ou seja, nada do homem, o homem não precisa fazer nada para ser salvo, porque a salvação é um ato decretivo de Deus. Deus decretou sua salvação e por isso você não tem como fugir. Você vai aceitar a Cristo e vai se arrepender, porque é um decreto de Deus. É a chamada, segundo ponto, a eleição incondicional, porque não depende nada do homem. Vejamos, o ponto 3 é chamado expiação limitada. Olha só. O terceiro ponto dos calvinistas, eles acreditam que a expiação de Cristo... O que é expiação de Cristo, pastor? Expiação é o ato de tirar pecado, né? É o ato de encobrir o pecado, é algo de purificar o pecado, é algo de perdoar o pecado, é algo de tirar o pecado. Expiação fala muito de tirar o pecado. Eles acreditam que a expiação de Cristo, ela é chamada expiação limitada, porque não foi para todo mundo. Eles acreditam que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ele não morreu por todo mundo. Ele morreu apenas pelos escolhidos. Jesus só morreu na cruz do Calvário para os calvinistas, pelas pessoas que Deus já tinha decretado lá. Logo, Jesus só morreu pelos salvos em Cristo Jesus. Porque a expiação ela é limitada e só serve para os salvos. E quem são salvos, pastor? Aqueles que Deus já tinha decretado desde a fundação do mundo. Difícil, né não? Pensar que Deus vai decretar a pessoa para o inferno. Ele, nasceu essa criança, vai para o céu. Nasceu essa, vai para o inferno, sem nada do homem ter feito. E acho muito difícil isso. Mas vamos lá. O quarto ensinamento dos calvinistas é a graça irresistível. Olha, a graça irresistível. O que é isso, pastor? É se a palavra de pregação, se o evangelho for pregado a você, e você for um daqueles que foi decretado por Deus para ser salvação, você não vai ter como resistir. Você não tem condições de resistir à graça. Porque a graça ela é irresistível. Ou seja, se você for decretado para a salvação, você pode correr para onde for, porque a graça vai lhe alcançar. Porque é um decreto de Deus você aceitar Jesus. A graça ela é irresistível, não tem como você resistir. Se chegou até você e você for decretado para ser salvo, você não tem condições nenhuma de dizer não. O homem não escolhe a salvação. É Deus que dá ao homem, independente do que ele faça. E aí você acredita nisso? E a segunda é a perseverança dos santos. Ou seja, salvo uma vez, salvo para sempre. Os calvinistas, eles acreditam que o salvo nunca perderá a salvação. Que a pessoa que foi salva, que Deus decretou, que Deus escolheu desde a fundação do mundo, que o seu nome já foi escrito, essa pessoa nunca mais perderá a salvação. Se a graça que chegou até ele, que é a graça irresistível, então essa pessoa nunca mais perderá a salvação. É como se um salvo não perde a salvação. Amém? Esses são 5 pontos. O comentarista da nossa revista, ele mencionou o terceiro ponto, a expiação limitada. Ou seja, Cristo não morreu por todo mundo. Cristo só morreu pelos escolhidos. Essa é a linha dos chamados calvinistas, que muitas igrejas, as igrejas da Reforma, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, muitas igrejas assim tradicionais, anglicanas, muitas igrejas tradicionais da Reforma, os pais reformadores acreditavam muito dessa forma na teoria de Calvino, João Calvino. Amém? A teoria agora, a outra teoria é com relação ao ensinamento, outra doutrina, chamado de arminiano, que é Yaakov Armínio, né? Que é o ensinamento de Armínio. Armínio também, ele tem 5 pontos que são fundamentais. Praticamente serve de contraponto do calvinismo. Vamos lá. Armínio ensinou da seguinte forma, que o homem ele tem um chamado livre-arbítrio. Isso é uma teoria de Armínio, que o homem ele tem o direito de escolher para onde ir, o que fazer, e depois sofrer suas consequências. Então, para Armínio, o homem ele tem um livre-arbítrio, a vontade de escolher as coisas. Ou seja, ele pode escolher a Deus ou não. O evangelho chegará até ele, mas ele escolhe a Deus se ele quiser. Se ele não quiser aceitar Jesus, ele não vai aceitar, porque senão é decreto de Deus. Depois você entender? Então, o pessoal calvinista não acredita que a humanidade tenha o livre-arbítrio. Diz que tudo é decreto de Deus. Mas Armínio diz que o ser humano ele tem a questão do livre-arbítrio. Isso é a teoria de Armínio. Segundo lugar, diz que a eleição para a salvação ela é condicional. Ou seja, todo mundo será salvo, todos serão salvos que crê. Ou seja, existe uma condição para a salvação.
Para que você seja salvo, você precisa crer. Quem não crer será condenado. Então, o segundo ponto é esse. Para os arminianos, a eleição ela é condicional. Você precisa crer para que você possa entrar na eleição de Cristo Jesus, de Deus. Terceiro ponto é que vai contrapor a questão do terceiro item do calvinismo, que é a questão da expiação ilimitada. Quando nós falamos de expiação, você lembra muito para o pecado original, que através do pecado original causado por Adão e Eva, trouxe a consequência para toda a humanidade. Então a expiação vai atacar diretamente esse pecado original, que atacou toda a humanidade. Tá bom? É porque, na verdade, os calvinistas confundem a questão da expiação com a questão da redenção. Quando nós falamos de expiação, nós estamos falando mais diretamente com relação à expiação do pecado original. E através do pecado original sendo perdoado, através de Cristo Jesus, nós também temos os nossos pecados. Nós cometemos pecado. Não tem homem que não peque, mas não peca mais o pecado original. Nós pecamos agora os nossos próprios pecados, os nossos próprios desejos, as nossas próprias concupiscências. Daí vem a necessidade da remissão dos nossos pecados, da purificação agora dos nossos pecados. Então, para Armínio, a salvação, ela é um ato, a expiação de Cristo, ela foi um ato ilimitado. Jesus morreu por todo mundo, para pagar o pecado original de todo mundo, e não somente os escolhidos. Amém? Quarto lugar, a graça ela é irresistível. A graça, ela é resistível. O ser humano, ele pode ouvir a palavra e não querer. Ele pode ouvir a palavra e não querer aceitar Jesus. Ele pode ouvir a palavra e rejeitar Jesus. Ele pode até conhecer a palavra, aceitar a palavra, mas ao longo da sua vida ele se desviar e perder a sua salvação. É assim a concepção de Armínio. E, por último lugar, o homem pode cair da graça. Ou seja, o homem pode experimentar os dons espirituais, a profecia, o conhecimento, ter o Espírito Santo, e, no entanto, ele, no final da sua vida, ele pode se desviar e perder a sua salvação. Para João Calvino, a pessoa o salvo não perde a salvação. Para Armínio, o salvo perde a salvação. Nós que somos da Igreja Assembleia de Deus, eu particularmente sou pastor dela, eu sou praticamente na questão de teologia, eu sou Jesus Cristo. Tá bom? Quem salva é Jesus, não tem Armínio, não salva, Calvino também não salva. Mas na questão teológica, o nosso segmento maior é arminiano. Nós acreditamos mais nos ensinamentos de Arminiano e eu espero que assim possa estar lhe ajudando. Porque nós acreditamos que Jesus morreu por toda a humanidade. Como está escrito, Deus ama o mundo de tal maneira que Deus seu Filho dia para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É nisso que nós cremos, que o amor de Cristo é para todos. Agora, existe uma condição para ser salvo. Qual é a condição? Você crer em Jesus Cristo. Aquele que me confessar perante os homens, eu também confessarei perante meu Pai. Então, existe uma condição humana. O homem precisa fazer algo. Não é que o homem participa da salvação, mas ele precisa aceitar a salvação que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Amém? Muita polêmica. Eu sei que nesse momento aí a sua escola vai pegar fogo, mas aproveite para você descortinar, para você falar. Anote tudinho para você anotar, para você não esquecer nenhuma concepção. Tá bom? Vamos agora para o nosso terceiro ponto. Muita coisa para a gente discutir, hein? Muita coisa para a gente aprender, viu? Muita coisa mesmo. Agora no terceiro item, a evangelização local e transcultural. Veja só, irmãos, a igreja ela foi chamada para fazer missões de todos os âmbitos. A igreja ela precisa evangelizar a sua rua. Aliás, a casa de cada cristão tem que ser evangelizada, a rua de cada cristão, o bairro, a cidade, o país, os países vizinhos, todo mundo necessita ser evangelizado. Existe o evangelista chamado local, né, onde a igreja faz sua evangelização aos seus vizinhos. Existe também o evangelista chamado evangelismo transcultural, onde é necessário ir conhecer um outro estado, uma outra região, um outro país, e assim conhecer a cultura para que assim possa ser pregado o evangelho de acordo com a cultura. Até porque, para você pregar a palavra em uma outra cultura, você precisa conhecer essa cultura, saber seus costumes, saber seus hábitos. Só uma curiosidade, na África, por exemplo, tem lugares na África que a pessoa só pode se alimentar uma vez. É o costume, talvez até por falta de alimento, a pessoa só se alimenta uma vez. Já a pessoa aqui no brasileiro que a vista se alimenta 6 vezes, né? A cada 2 horas se alimenta. Imagine só uma pessoa dessa para a África sem conhecer essa cultura. E daqui a pouco somente se alimentar por uma vez só por dia. Vai passar sufoco, hein? Então existe esse conhecimento, mas a igreja tem que estar preparada para tudo. A igreja, irmão, não pode ficar fazendo projetos pensando aqui nesta terra. O cristão não pode ficar fazendo projetos pensando nas coisas mundanas, porque nós estamos aqui, nós somos do mundo, mas nós estamos do mundo, mas não somos do mundo.
nós devemos estar nos preparando para o arrebatamento da igreja e morarmos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a missão da igreja é fazer missões. A sua igreja precisa evangelizar, você precisa ter esse departamento organizado. Eu sei que está difícil, eu, por exemplo, sou líder do departamento de missões aqui da Assembleia de Deus em Tailândia, muita dificuldade, questão de grupo das pessoas, conseguir as pessoas para ir, e as pessoas às vezes não têm o mesmo interesse, a mesma aptidão, sabe? Escolha pessoas que têm amor pela alma, escolha pessoas, irmãos, que tenham dedicação e cumpra com o seu chamado. Agora, muitas pessoas querem cantar quando a igreja está cheia, querem pregar quando a igreja está cheia. A maior pregação, a forma mais fácil para a pessoa ganhar uma pessoa para Jesus é ir na casa dela. É isso, né, que a seita chamada Testemunho de Jeová estão fazendo, batendo nas portas dos crentes, oferecendo estudos, e muitos estão aceitando a teoria, o ensinamento da Testemunho de Jeová. Então nós vamos ter muito cuidado. Para concluirmos a lição de hoje, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Todo o objetivo da igreja é mostrar que é Jesus que é bom, é Jesus que pode, é Jesus que sabe, é Jesus que faz, é Jesus que executa e que tudo está sob o controle dele. A igreja precisa ter essa disponibilidade, essa vontade de realizar a obra do Senhor, para que Deus assim possa cumprir com a vontade. Já foi até dito, se pensava antigamente, né, que Jesus Cristo só viria, olha só, Jesus Cristo só viria depois que todo o evangelho fosse pregado a todo mundo. Isso, na verdade, não procede, não é isso que a Bíblia diz. Né? O Evangelho, a humanidade terá conhecimento da palavra do Senhor na sua totalidade, não é agora nesse período. Por exemplo, agora são quase 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Então, quando a Bíblia menciona a pregação do Evangelho nos 4 cantos da terra, está se referindo principalmente à questão no milênio. É no milênio que todo mundo que viver no milênio terá conhecimento de Deus, terá conhecimento da palavra do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui nesse período, não haverá condições da igreja pregar o evangelho a toda criatura. Isso não estará acontecendo. Não estou dizendo com isso que nós não temos essa missão, mas eu estou apenas dizendo que isso não é uma profecia, um sinal da volta de Cristo. Cristo vai voltar quando o evangelho for pregado a todo mundo. Meu irmão, chegamos praticamente na metade agora da população. Daqui a pouco Jesus vai voltar, Jesus só vai poder voltar daqui a não sei quantos milhões de anos. E eu, como pregador e como professor de teologia, eu ensino que não existe sinal mais nenhum para se cumprir, e Jesus pode vir quando ele quiser, independente do sinal. Porque aqueles sinais que contidos ali no livro de Apocalipse capítulo 24 se refere mais à questão do povo judeu, mas eu vou deixar para minhas lives dia de sábado, viu? Então já quero convidar você, se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, mande esse vídeo para outros professores da Escola Dominical. Se você é superintendente, coloque no seu grupo da Escola Dominical, dos professores, para que assim possa ter esse conhecimento e poder assim ensinar cada vez melhor na classe, tá bom? Deus abençoe a todos, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário que eu vou estar tirando todas as dúvidas. E que Deus assim possa estar lhe abençoando. E convido você para quinta-feira estar comigo na minha live. Vou fazer uma live sobre esse tema da nossa revista dominical. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fique com Deus, em nome de Jesus. Shalom Adonai.